Mas a despeito disso, de poder retocar uma imagem, retocar uma foto, de alterar aqui o aspecto de alguma das texturas, eu tenho dentro do próprio Blender o que a gente chama de composição por nodes ou por nós, trabalhar um fluxo de uma imagem que começa aqui, passa por um controle de curvas de cor, passa por um efeito de borrão, mistura com essa que passa por esse efeito, mistura aqui e tal, e sai para a minha composição final. Eu tenho um fluxo de controle sobre o que ocorre na minha imagem. Eu tenho uma forma de tratamento bastante sofisticada, com ferramentas muito interessantes. Se eu pegasse a minha imagem aqui, pura e simples, do jeito que ela é aqui, e jogasse ela direto na minha composição, sem passar por nenhum efeito, essa seria a minha imagem pura. Essa é a minha imagem pura. Se ela passa, por exemplo, aqui pelo controle de curvas de RGB, vamos jogar a saída disso lá na minha composição. Vocês vão ver que já vai alterar o aspecto da minha imagem. Eu fui trabalhando aqui, por exemplo, na curva geral aqui, na curva de todos os canais, mas poderia trabalhar em cada um dos canais, pegar o canal de azul aqui e tirar um pouco, ficar menos azul. Isso vai interferindo diretamente na imagem. Está menos azul já a minha imagem. Trabalhar no canal de vermelho aqui, ó, deixar a minha imagem um pouco mais avermelhada aqui. Tá? Então, trabalhando aqui, por exemplo, com as curvas da minha cor, mas eu poderia trabalhar com diversos aspectos da cor, né? A saturação, e o valor e o RUI, né? O brilho e o contraste da minha imagem. Então, eu tenho diversos blocos que eu posso ir encaixando, conectando ele num fluxo de tratamento da minha imagem até chegar na saída da minha imagem final na outra ponta, que é essa que a gente está enxergando aqui. Então, todas essas ferramentas que eu apontei aqui são imagens que trabalham nos canais de cor da imagem, mas eu tenho, por exemplo, efeitos que eu posso estar trabalhando na imagem. Como aqui, por exemplo, ela entra num borrão, e vamos jogar o que sai aqui do borrão na nossa saída para ver a diferença, né? Vocês estão vendo que a imagem aqui está borrada. Então, o meu borrão aqui eu determino quanto de borrão vertical e horizontal eu tenho para cada pixel original da imagem. E qual é o tipo de borrão que eu quero. Um borrão gaussiano, um borrão cúbico, quadrático, né? Um algoritmo de MIT. Todas essas são variações de tipos de borrão que eu aplico na minha imagem. Eu quero menos borrão aqui no eixo X, então vou ter um borrão mais vertical aqui, ó. Por menos borrão ainda no eixo X. A imagem ela fica borrada só verticalmente nesse sentido, tá? Então a minha imagem entra aqui, passa por esse meu borrão e vai para a saída. Então eu tenho aqui uma suíte de composição da imagem, bastante completa, tá? Não só tratar ela como uma textura no objeto, mas como está fazendo o acabamento, a pós-produção. O que está colocado aqui como input é uma imagem fixa, mas ela pode ser o fluxo da imagem que é renderizada na minha cena 3D. Então eu renderizo a minha cena tridimensional lá, aí ela vai passar por todos esses filtros de pós-produção e eu vou ter a minha imagem com acabamento. Eu tenho um controle bastante fino e sofisticado sobre o resultado da pós-produção da minha cena tridimensional, tá? Eu pego lá os meus elementos que eu peguei um cubo, uma bola, não sei o que lá, pus e renderizei. E essa minha imagem eu quero que ela tenha mais brilho, mais contraste, valores mais vermelho, valores mais azul. Passo por um borrão que pode ser, por exemplo, o que é muito interessante aqui, dos borrões, eu tenho um borrão que age diretamente no pixel, mas eu tenho um borrão, por exemplo, com o borrão vetorial, que vai levar em consideração
a velocidade dos meus elementos lá na cena tridimensional. Se eu tivesse, por exemplo, estou filmando aqui essa cena, onde tem uma bola passando rápido aqui e uma outra caindo rapidamente aqui, com base na informação das velocidades desses elementos, não é só aplicar um borrão e tudo, né? Então eu vou ter um borrão orientado vetorialmente no movimento dos elementos da minha cena tridimensional, tá? Então, por exemplo, se eu tenho assim, se eu movo só a minha mão, a minha cena não adianta eu dar um borrão de movimento em tudo que está acontecendo. Ele vai computar a velocidade de deslocamento de cada um dos elementos na cena tridimensional e vai aplicar o borrão nesses elementos que se movem lá. Ele calcula isso com base na velocidade dos elementos da minha cena tridimensional, né? Mas o que eu estou falando aqui, na verdade, é o tratamento da imagem. Nesse caso, a imagem é uma imagem pronta, uma fotografia. Poderia ser um vídeo, né? Em vez de eu carregar aqui essa imagem, eu carregaria um filme inteiro e faria o tratamento em cima de um take completo de vídeo, onde eu aplicaria um borrão que eu desejasse, aplicaria um efeito como esse subbo aqui. Vamos ver o que ele vai fazer na nossa imagem. Tá vendo a imagem sem e a imagem com esse subbo aqui. Tá? Então, esse é um efeito de pós-produção que eu aplico na imagem que eu estou compondo, seja a partir da minha cena tridimensional que eu estou renderizando, seja a partir de um elemento de imagem ou de vídeo que eu carreguei aqui nessa área de interesse dedicada à composição por nodes. Tá? Vou aumentar o fator aqui, né? Estourar esse cara. Claro que aí eu posso, as possibilidades são muito grandes aqui, porque eu posso eu tenho aqui entre esses blocos de filtros, eu tenho misturadores, né? Eu posso misturar o que entra de um lado, o que entra de outro, ele com um efeito, ele com outro efeito, e combinar isso com o peso que eu desejar para cada um dos lados da minha fonte de imagem, né? Então eu tenho um conjunto de misturadores possíveis com os elementos de imagem, se valendo dos canais de RGB, das origens dessas imagens, e também com interferências no canal alfa, né, o canal de transparência, se for uma imagem que possua um canal de transparência adicional. Porque eu tenho a possibilidade de estar combinando aqui nas cores também, aparecer a imagem de um dos polos só onde tem a transparência da outra imagem, né? Está fazendo a composição através do canal de transparência das imagens. Também posso estar combinando, e aí essa combinação através de Z, necessariamente é quando a gente se vale de um elemento que está vindo da cena tridimensional, que ele faz a combinação com base na distância que os objetos estão da câmera. Existe um mapa de profundidade, digamos assim, na cena. O que está mais perto da minha câmera, o que está mais longe. Poderia ser traduzido num gradiente de preto para branco, onde o branco seria o que está mais próximo do primeiro plano aqui da minha câmera, e o preto tende ao infinito, lá para fora. Eu mapeio essa distância que eu acho e posso estar aplicando, por exemplo, um borrão no que está mais perto ou no que está mais longe da minha cena tridimensional da câmera, o que me dá essa sensação de profundidade de câmera, de estar focando aqui e estar vendo borrado o que está distante, ou estar olhando algo que está lá distante e o que está borrado aqui nos objetos que estão no meu primeiro plano. Tá? Então posso estar mapeando, por exemplo, esses blurs, esses borrões, com informação nas distâncias que os objetos tridimensionais lá da minha cena estão em relação à câmera que está captando aquela cena. Então, não dá para dizer que o Blender é deficiente no tratamento de imagem. Ele tem uma vocação sofisticada, seja lá para desenhar ali no plano, seja para desenhar no modelo 3D, seja para fazer uma pós-produção mais refinada e com um grau de acabamento bastante elaborado, né? Então eu acho que eu ilustrei razoavelmente bem aqui a questão de editor de imagem, certo? Porque apresentei aí como ele lida com imagens rasterizadas, com imagens bitmap.